Todos os dias, bilhões de pessoas pagam por bens ou serviços com dinheiro. Cédulas e moedas têm diferentes tamanhos, cores e formas, e para se tornar um meio de pagamento tão familiar, o dinheiro sobreviveu a séculos de evolução. Tudo começou com a formação da vida sedentária e o surgimento de vários ofícios. A divisão do trabalho evoluiu, o que significa que as pessoas precisavam trocar bens. Mas antes que pudéssemos chegar ao dinheiro, as pessoas aprenderam a permutar, a trocar uma mercadoria por outra. Assim, o grão podia ser trocado por gado, roupas por milho, peles por sementes de cacau e uma ferramenta pela concha do mar que servia como decoração. Mas a conveniência desse sistema levantou muitas questões, porque frequentemente havia situações em que não era possível trocar um produto por outro, pois o produto oferecido não era adequado para a outra parte. Além disso, os bens de um lado podiam se deteriorar rapidamente, enquanto os do outro eram armazenados por um longo tempo. Com o tempo, as pessoas começaram a perceber que deveria haver um produto universal que satisfizesse a todos e pudesse ser facilmente trocado por qualquer outro produto. Primeiro, foram usadas pedras de sal. Cada tamanho tinha seu próprio valor. Outro exemplo eram as conchas de cauri, que as pessoas usavam adicionalmente. Peles e pulseiras de bronze também foram usadas, embora já tivessem um custo significativo e servissem para compras mais caras. Com o tempo, elas começaram a ser substituídas pelos primeiros protótipos de dinheiro, ouro, prata e cobre, que eram usados para troca por mercadorias. As pessoas aprenderam a distribuir esse dinheiro improvisado em termos de valor. Os egípcios foram um dos primeiros a fazê-lo, e o processo posteriormente se moveu para a Mesopotâmia. Cada vez, o lingote de metal era pesado e trocado por um tipo específico de mercadoria. Mas, muitas vezes, era incontrolável devido ao grande peso. A verdadeira revolução ocorreu no século VII a.C. na Lídia grega, no território da Turquia moderna. Os lídios aprenderam a cunhar moedas de liga de ouro e prata. Tal liga já tinha um custo mais compreensível, permitindo que o comércio prosperasse ao máximo. Foram os comerciantes gregos que ensinaram os povos do Mediterrâneo a usar moedas. Foi assim que as moedas chegaram a Roma. Até a Idade Média, as moedas correspondiam ao seu valor. A China pegou a ideia da Lídia, primeiro usando estatuetas e depois moedas de bronze. Para torná-las leves, o centro era cunhado vazio. Isso também servia como uma carteira. Os chineses podiam amarrar as moedas em um feixe. No entanto, para compras sérias, tal dinheiro se tornou um problema real. Praticamente ninguém estava imune a roubos, e grandes somas imediatamente atraíam atenção. Além disso, era especialmente difícil carregar grandes quantias. Um feixe de 1.000 moedas pesava mais de 4 quilogramas. Este problema foi resolvido pelo dinheiro de papel, que também foi inventado na China nos séculos 7 e 8. No entanto, sua disseminação adquiriu grande escala apenas no século 11. Em geral, foi na Ásia Antiga que os primeiros métodos especiais de transporte de dinheiro foram desenvolvidos para fins comerciais. A forma segura era o sistema Hawala, desenvolvido no Hindustão. Comerciantes indianos que possuíam diferentes mercadorias podiam negociar entre si. Um comerciante em uma cidade recebia dinheiro pelas mercadorias do comerciante em outro lugar. O comprador tinha que obter o certificado e depois apenas retirar as mercadorias. Os comerciantes equilibravam suas receitas no final do mês e compensavam um ao outro pela diferença. A modificação foi além de simplificar a vida dos compradores. Os fornecedores começaram a usar o Hawala entre si. Curiosamente, as necessidades de quantidade de bens mudavam constantemente devido à seca, ou, vice-versa, à safra. Pagamentos excessivos sérios podiam ser compensados por um camelo ou esperando a situação se inverter nos meses seguintes, e a dívida seria paga. O primeiro débito-crédito do mundo foi criado. O sistema se espalhou da Índia para a Ásia e a África. Pode parecer fantástico,
Mas os bancos surgiram especificamente devido a este sistema. As moedas governaram o mundo por muito tempo. Elas evoluíram e, com o tempo, tornaram-se verdadeiras obras de arte com imagens mais detalhadas. Mas a questão do seu peso não desapareceu. A ideia do dinheiro de papel foi trazida pela primeira vez à Europa pelo viajante veneziano Marco Polo. Mas a ideia não ganhou popularidade entre a nobreza na Europa. No entanto, ainda houve alguns resultados nessa direção. Para não carregar somas enormes por grandes distâncias, os estados europeus foram introduzindo gradualmente notas promissórias, ordens pelas quais um certo número de moedas podia ser obtido, mesmo em outras cidades. O primeiro banco no entendimento moderno surge na Florença italiana. O clã mais influente de Florença, os Medici, fundou seu banco no século XIV. Foi da língua italiana que surgiu o nome da instituição, bem como muitos termos modernos. O Banco Medici se dedicava ao armazenamento de dinheiro, crédito e câmbio de moeda. Incrivelmente, foi a província austríaca dependente que inventou o primeiro dinheiro moderno. Tal progressismo se destacou na Holanda no século XV. Foi nos Países Baixos que as cédulas, semelhantes às modernas, finalmente apareceram. O florim holandês já tinha um valor claro. O sistema funcionava, mas as pessoas ainda não confiavam na ideia do papel. A situação foi agravada pelos bancos. Embora as cédulas devessem ser lastreadas em prata, os bancos podiam aumentar artificialmente a quantidade de dinheiro e, em caso de flutuação, muitas vezes não conseguiam devolver todos os metais preciosos aos depositantes. Este problema foi resolvido em meados do século XVII, no Império Britânico, onde aparece o primeiro banco central do mundo. Ele fez duas coisas. Em primeiro lugar, o banco estatal imprime cédulas de um padrão único e, em segundo lugar, as apoia com ouro. Em caso de dificuldade, ele apoia outros bancos e não pode falir, a menos que o Estado deixe de existir. Essa ideia é gradualmente adotada por outros estados. No entanto, o sistema experimentou muitos altos e baixos. As pessoas ainda não confiam no papel, que na verdade vale 1 centavo e tem apenas um valor nominal. Além disso, as cédulas funcionam apenas quando a economia vai bem. Somente no início do século XIX, o padrão ouro internacional foi introduzido. Agora, cada cédula do Estado deve ser lastreada em ouro. Portanto, a impressão de quantidades ilimitadas de cédulas foi excluída, o que não permitia que o dinheiro se desvalorizasse. Funcionou, mas não por muito tempo. O conceito do padrão ouro foi seriamente abalado por guerras constantes na Europa, desde as guerras desencadeadas por Napoleão Bonaparte até a Guerra Franco-Prussiana. Mas o golpe real no padrão ouro veio da Primeira Guerra Mundial. Os países tiveram que pagar por munições, equipamentos e medicamentos, centenas de toneladas dos quais iam para o fronte todos os dias. A maioria dos estados perdeu suas reservas de ouro. Deve-se entender que o valor do dinheiro permanece relevante enquanto a situação é estável, e todas as pessoas acreditam que por este valor podem obter um determinado produto ou serviço. Mas quando há guerras, a situação muda. Uma das piores consequências econômicas da guerra foi a hiperinflação na Alemanha. No auge da taxa de câmbio, a taxa era de mais de 4,2 trilhões de marcos por dólar. Notas de 100 trilhões estavam em circulação. A moeda mais famosa, o dólar americano, também sobreviveu às suas quedas. Durante a Grande Depressão, o presidente dos Theodore Roosevelt aboliu o padrão ouro para aumentar a quantidade de dinheiro e estimular a economia. A ideia de Roosevelt foi aceita por outros estados. O fim do padrão ouro foi estabelecido pela Segunda Guerra Mundial, que não teve igual em termos de custos. Como resultado, na Hungria, havia uma nota de 6 quintilhões de pengos, e o dinheiro era varrido junto com o lixo na rua. As pessoas voltaram ao início da formação da sociedade e preferiam receber salários com comida e roupas, em vez de dinheiro real. Além da instabilidade da moeda, a situação era complicada pelos falsificadores. Este ofício começou com a invenção do primeiro dinheiro.
A tecnologia da falsificação foi transferida de geração em geração. Era muito difícil ensinar uma pessoa de fora de tal família a fazer falsificações de qualidade. Mas no final dos anos 80 e início dos anos 90, o verdadeiro boom nesta esfera foi feito. Antes disso, mesmo equipamentos de alta qualidade, tinta de alta qualidade e placas de papel para notas não davam garantia de uma falsificação verídica. Tudo o que era necessário nos Estados Unidos podia ser encontrado em apenas uma cidade: Chicago. O desenvolvimento de impressoras e scanners levou a um número incrivelmente alto de falsificações. Os falsificadores aprimoraram suas habilidades a um novo nível. A nota mais falsificada do mundo era a de $100 nos anos 90. Os artesãos vendiam suas falsificações para várias máfias criminosas. Embora o custo da falsificação pudesse ser de 30 a 50 centavos por nota, com o valor de $100, os volumes eram tão grandes que os falsificadores ganhavam milhões. E como seus compradores eram famílias criminosas, não havia conexão com a polícia. Tudo isso forçou o Congresso a encomendar uma nova cédula. Este momento mudou tudo. O número de elementos de proteção na época não conhecia limites. Novo papel celulósico, marca d'água, tinta que muda de cor, fita de segurança, microtexto. Um método adicional de proteção era o marcador, que deixava uma linha amarela na nota verdadeira, enquanto a maioria das falsificações tinha uma marca preta após o uso. Havia também um controle de informação. Os cidadãos começaram a prestar mais atenção a tais coisas e viam cartazes com todas as características da falsificação a cada passo. Isso empurrou a maioria dos falsificadores para fora do mercado. Mas houve aqueles que encontraram uma saída. A tinta usada para a impressão estava livremente disponível no mercado, e o papel foi substituído pelas páginas do manual, entre as quais a marca d'água era preliminarmente prensada. No final dos anos 90, uma nova moeda surge em contraposição ao dólar. O Banco Europeu está criando o euro, embora até então ele exista apenas eletronicamente. No início dos anos 2000, a moeda comum já está em circulação real. No início, o euro foi cotado a um preço mais baixo que o dólar, mas logo o euro se torna mais caro. O pico é de $1,60 americanos por euro antes da crise financeira. Como resultado da guerra na Ucrânia, o dólar e o euro estão novamente em um nível quase igual. Hoje, o euro era usado por mais de 20 países, incluindo membros da UE. A Croácia foi a última a aderir, no início de 23. No entanto, alguns países nunca adotaram o euro, em particular a Dinamarca, a Suécia e o Reino Unido, que já deixou a UE. Isso se deveu à força de suas próprias moedas. A situação é mais complicada com países menos ricos. Bulgária e Hungria não podem mudar para o euro por causa de restrições severas. A economia deve ser estável e o déficit orçamentário deve ser muito baixo. Polônia e República Tcheca, por exemplo, já atingiram o nível necessário, mas o parlamento de ambos os estados adiou publicamente essa questão e, às vezes, eles até se opõem à adoção do euro e consideram necessário manter a moeda nacional. Em geral, a impressão das notas de euro e das denominações de 50 e 100 euros custa cerca de 10 centavos. Fantasticamente, as moedas que foram inventadas há mais de 27 séculos ainda estão em circulação. Claro, elas já perderam seu peso e para criar uma moeda hoje em dia, usamos gráficos 3D e a reproduzimos em um grande layout. O valor das moedas também é significativamente maior que o custo. A exceção é apenas 1 centavo de euro, que custa quase 1 centavo. No entanto, tanto o dinheiro de papel quanto as moedas estão gradualmente cedendo lugar aos pagamentos eletrônicos. Recentemente, na Suíça, o número de transações sem dinheiro foi de cerca de 90% do total. Espera-se que a escala dessa tendência só aumente. Este método tem muitas vantagens. É conveniente. Com as tecnologias de hoje, você pode pagar com um relógio de pulso ou smartphone.
O dinheiro em espécie está saturado de micróbios. Drogas e armas ilegais são compradas com dinheiro. O dinheiro pode se desgastar. Deve ser reproduzido e enviado para pontos de venda. O dinheiro, apesar dos recursos de segurança cada vez maiores, ainda pode ser falsificado. Portanto, não há dúvida de que o dinheiro em espécie desaparecerá. O que você acha do futuro do dinheiro? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou de mergulhar nesta incrível história, por favor, apoie nosso trabalho deixando o seu curtir. E para não perder mais nenhuma jornada como esta, inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigado por assistir e até a próxima!